Graça e paz do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Bom dia. Abrir Romanos capítulo 16. Antes de ler, essas passagens, né? Igual essa passagem que o irmão Toninho leu hoje de manhã de Marcos, junto com outras passagens, outros milagres do Senhor sobre as águas, no mar, são, de certa forma, minhas passagens preferidas dos evangelhos, porque elas falam muito ao meu coração, né? E eu sei que eu já falei isso para os irmãos, para as irmãs, mas eu gostaria de insistir nesse ponto porque me ensinam duas coisas muito importantes. A primeira é que quando você obedece o Senhor e você anda próximo do Senhor, você vê coisas que outros não veem. Você experimenta coisas que outras pessoas não experimentam, né? Nessas passagens, o Senhor, ele depois de despedir a multidão, ele dá uma ordem para os seus discípulos, ou ele entra no barco e ele vai com os seus discípulos. E então essas duas coisas que quando você obedece ao Senhor, algumas coisas você vê, os outros não veem. E a outra coisa é que sempre, ou pelo menos como eu entendo, né? O tratamento do Senhor conosco, ele é fora da multidão. Ele é longe da multidão. Porque a multidão, como a gente já viu, né? Eu estou repetindo o que eu já falei para os irmãos. A multidão, muitas vezes, ela nos leva para lugares longe, distantes do Senhor. Porque a multidão, ela deseja apenas, né, aquilo que o Senhor tem para oferecer e não o próprio Senhor. Então, eu gosto muito dessas passagens, né, e toda vez que nós lemos, todas as vezes que nós somos lembrados, todas as vezes que eu estou lendo a palavra de Deus e eu passo de novo por esses milagres, por esses sinais que o Senhor faz, né, eu sou lembrado dessas verdades, né, e muitas outras que nós podemos extrair dessas passagens. Eu gostaria hoje de entrar no estudo de Romanos, já no capítulo 16, já temos falado algumas coisas usando, né, sendo lembrados aí pela palavra de Deus no capítulo 16 de Romanos. E eu gostaria apenas de dizer para os irmãos e para as irmãs que eu não pretendo, né, nas minhas considerações, nos meus pensamentos, nos momentos em que eu tenho pensado sobre essas passagens, não me vem nada novo, assim, no sentido de que trarei hoje uma grande novidade para os irmãos, né? Alguma coisa que os irmãos jamais ouviram. Não é essa a intenção e absolutamente não é isso que eu vou fazer. Eu acho que vai ficar muito próximo das últimas vezes que eu tenho falado com os irmãos, porque é o que tem enchido meu coração. Primeiramente com relação a mim mesmo, né? E também com relação aos irmãos com quem eu juntamente sirvo ao Senhor. Então aqui em Romanos capítulo 16, vamos ler alguns versículos aí, até o versículo 16, do 1 até o 16, né? Só para a gente contextualizar o que eu gostaria de falar com os irmãos hoje. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplíato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai-os da família de Narciso, que estão no Senhor.
Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Assíncrito e a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Senhor, temos diante de nós, de novo, a oportunidade de podermos considerar, Senhor, a Tua palavra viva, Senhor, a Tua palavra gloriosa, Senhor, e permitir, Senhor, e sentir, Senhor, a transformação que essa palavra, Senhor, pode fazer em nós, Senhor. Nessa manhã, Senhor, como, Senhor, fazemos domingo após domingo, Senhor. Nós estamos de novo pela Tua graça, misericórdia, fidelidade e amor, Senhor, abrindo a Tua palavra juntos, Senhor. Senhor, e desejamos ardentemente, Senhor, que nessa manhã o Teu Espírito Santo faça um grande trabalho, Senhor, no meu coração, no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor. Senhor, não queremos sair daqui da mesma maneira, Senhor. Senhor, não queremos continuar, Senhor, a nossa semana, Senhor. Não queremos continuar, Senhor, os dias que temos, Senhor, que o Senhor tem dado a nós nessa terra da mesma forma, Senhor. Queremos ser transformados, Senhor. Senhor, queremos, Senhor, ser transformados à imagem de Cristo Jesus, ser o padrão de Deus, Senhor, o ser humano perfeito, Senhor. E a Tua palavra tem esse poder, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, de nos transformar. Dá-nos graça nessa manhã, Senhor, para misturarmos a Tua palavra, Senhor, à fé, Senhor. Senhor, para que não nos percamos, Senhor, como aqueles que pereceram no deserto, Senhor, e não encontraram descanso em Ti, Senhor, porque não creram, Senhor. Nós estamos rogando a Ti nessa manhã, Senhor Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, faça essa obra, Senhor, no nosso coração, Senhor, para que haja fé. Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, ela tenha, Senhor, um espaço e um solo adequado, Senhor, nos nossos corações, Senhor, para frutificar, Senhor, dando muito fruto, Senhor. Senhor, rogamos a Ti, Senhor, e estamos confiados, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor, além daquilo que pedimos ou pensamos, Senhor, pelo poder que nesse momento opera em nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Eu tenho pensado muito, observando a minha vida, observando ao meu redor, e lá vai, né, a primeira lembrança, porque já falei isso muitas vezes para os irmãos, eu tenho pensado muito nessa questão da diferença que a minha vida ela deve ter com as outras pessoas que não creem em Deus. Né, eu tenho pensado muito na diferença que a igreja ela deveria apresentar, uma diferença neste mundo, das coisas, das pessoas, das situações que elas estão ao nosso redor e nas quais nós estamos imersos pelas necessidades. Trabalho, escola, família. Né? Nós vivemos nesse mundo, nós pisamos nesse mundo, nós andamos constantemente juntos com outras pessoas, em outras situações, mas nós não somos desse mundo. Né? Nós não pertencemos a este mundo. Nós somos cidadãos celestiais. Nós nascemos de novo. Nós fomos comprados por um sangue e foi colocado em nós uma vida que é totalmente diferente, o contrário, absolutamente contrário a tudo que nós vemos ao nosso redor. Me preocupa primeiramente pensando em mim mesmo, mas me preocupa os caminhos que nós temos seguido como cristandade, né? Como falando que somos cristãos, né? Nós declaramos isso, mas nós não vivemos dessa maneira. Porque se dizer cristão deveria ser algo que mostra externamente alguma coisa que aconteceu internamente em nós. Nós, ao nos declararmos cristãos,
Quando as pessoas perguntam para nós, vocês são evangélicos, vocês são crentes, vocês são cristãos, seja o que for a pergunta, essa pergunta deveria ser porque nós somos diferentes. E há muitas coisas nas nossas vidas que, sem falar, elas condenam as trevas. As pessoas deveriam ver em nós uma luz que brilhasse no meio da escuridão e das trevas que elas vivem. Porque se nós voltarmos para a palavra de Deus, né, e eu falei para os irmãos isso de maneira muito rápida, há algum tempo atrás, um desses, né, domingos em que o Senhor nos deu, né, esse encargo, quando Paulo está escrevendo para Timóteo, aí nós poderíamos abrir 1 Timóteo, no capítulo 6, e eu vou repetir exatamente o que eu falei para os irmãos aquele dia. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, porque isso é a base daquilo que eu pretendo falar para os irmãos aqui em Romanos, capítulo 16. Aqui em Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 11, diz assim: Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, para que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Aqui no versículo 13, Paulo diz a Timóteo que o Senhor Jesus, diante de Pôncio Pilatos, deu testemunho de boa confissão. Os irmãos se lembram, quando nós falamos sobre isso, né? Essa boa confissão do Senhor Jesus diante de Pilatos é quando Pilatos pergunta para o Senhor: você é rei dos judeus? Você é rei? O Senhor Jesus fala: olha, para isso eu vim ao mundo. O Senhor, ele confessa que ele é rei, mas ele diz alguma coisa também junto com isso. Ele fala: olha, mas o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, as pessoas batalhariam por mim. Aqui agora, tentariam me livrar desse momento, mas o meu reino não é desse mundo. A boa confissão do Senhor Jesus é de que ele é rei e de que ele tem um reino. E nós fomos chamados para dentro desse reino. Se os irmãos, por exemplo, lerem, né, também são versículos que lemos, né, volta e meia, estamos voltando a ele, né, estamos de novo lendo esses versículos. Lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Muito conhecido por nós, né? Fala assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Em Efésios também é dito para nós que o Senhor Jesus, ele, depois de vencer todas as coisas, ele se assentou à direita do Pai. E em seguida, né, há essa declaração maravilhosa de que nós também fomos assentados com ele nos lugares celestiais. Eu estou querendo dizer nesse início, irmãos, é que nós somos um povo diferente. Nós não somos como as demais pessoas. E não é nenhuma arrogância. Eu não falo isso porque nós
conquistamos alguma coisa. Eu falo isso porque Deus conquistou. Eu falo isso porque esta é a vontade de Deus, ter uma noiva para o seu filho, ter um povo para chamar de seu povo. E nós que cremos no Senhor Jesus somos esse povo. Nós somos dele e ele é nosso. Nós pertencemos ao nosso Senhor Jesus. Nós somos povo de Deus. E isso deveria fazer, muita diferença nas nossas vidas. Quando chegamos aqui no capítulo 16 de Romanos, e aí já foi falado a respeito disso aqui, eu já falei sobre isso, outros irmãos já falaram a respeito disso, mas é alguma coisa assim que, quando nós vamos cuidadosamente lendo a carta de Paulo aos Romanos, e nós chegamos no capítulo 16 e nós vemos menção de tantas pessoas que estão servindo a Deus, isso deveria aquecer os nossos corações. Muito, muito. Não são apenas relatos de pessoas que fizeram alguma coisa ou estão fazendo alguma coisa pelo Senhor. Paulo aqui ele vai falar inspirado pelo Espírito Santo. As pessoas muito trabalhou, muitos têm servido, expuseram as suas cabeças, as suas vidas, por causa dele, por causa do Evangelho. Paulo vai citar aqui várias pessoas. Mas, irmãos, pensem bem. E aí eu acho que esse é um ponto importante para nós pensarmos. Como é que começa a carta de Paulo aos Romanos? Porque aqui o que o Espírito Santo vai fazer através de Paulo é desvendar para nós, é nos mostrar como o Evangelho de Deus ele funciona. Como é esse Evangelho de Deus? Essas boas novas de salvação que não estão restritas a tirar você, não é apenas tirar você de um futuro negro, um futuro horrível no inferno, uma eternidade sem Deus, não é apenas isso, o que já seria maravilhoso. Mas é um evangelho que ele tem, por fim, a sua finalidade é fazer com que pessoas como nós sejam parecidas com Cristo para servirmos a Deus por toda a eternidade. Só que o começo é muito desanimador para nós. Se nós tivéssemos apenas esses 3 primeiros capítulos de Romanos, deveríamos entrar em desespero. Porque ali fica muito claro que a humanidade está ou estava terrivelmente perdida. Então, quando a gente chega ali no capítulo 3 e há esse veredito da parte de Deus, todos pecaram e destituídos estão da graça, da glória de Deus, da glória de Deus. Nós deveríamos entrar em pânico. Nós deveríamos rasgar as nossas roupas e falar, e agora? O que é mais importante, se tivéssemos essa mentalidade, Porque as pessoas estão caminhando para o inferno sem essa mentalidade. Mas hoje nós sabemos, pela graça de Deus, tivemos nossos olhos abertos. Mas se todos conseguissem ver a miséria em que estão, e se nós não tivéssemos o restante da carta de Paulo aos Romanos, nós não tivéssemos o restante, a palavra de Deus na sua totalidade, nós deveríamos entrar em pânico e nos desesperar. Porque aqui nos 3 primeiros capítulos de Romanos, e a gente tem os outros capítulos, mas eu gostaria, por enquanto, de me ater a esses 3 primeiros capítulos, é dito para nós que a humanidade está terrivelmente perdida. Nem mesmo aqueles que foram agraciados por Deus com a lei, nem aqueles que tiveram experiências espirituais gloriosas com Deus, nem eles estão salvos. Porque a própria lei que foi dada a eles, como um testemunho da justiça, fidelidade e retidão de Deus, eles não guardaram. Eles não conseguiram guardar. E aí fica muito claro para nós, lendo esses 3 primeiros capítulos, que a humanidade ela está desesperadamente perdida. O que vamos fazer? Porque se fosse pela lei,
Se nós conseguíssemos guardar a lei, ok, mas não conseguimos. Nós não conseguimos ouvir os profetas, né? Estou falando do ponto de vista dos hebreus, dos judeus, né? O Senhor Jesus fala isso com eles: a vocês, os profetas que foram enviados a vocês, vocês mataram. Os seus pais, eles mataram e vocês dão testemunho de que eles fizeram isso. Vocês não ouviram os profetas. Vocês não guardaram a lei. E foi lido hoje de manhã, né, alguns versículos aqui de Mateus capítulo 6. Quando você pega Mateus capítulo 5, 6 e 7, é ainda mais desesperador. Porque o Senhor Jesus vai falar para os seus discípulos, vai falar para aquela multidão, para aquelas pessoas, vai dizer: olha, as pessoas que se aproximam dele ali no monte, né? Do chamado Sermão do Monte. O Senhor fala com eles: olha, vocês falam que é assim. Eu, porém, vos digo, a situação é ainda mais séria do que vocês imaginam. Vocês falam que uma pessoa, um homem, se ele olhar para uma mulher, um homem que ele tem a outra mulher, ele está adulterando. Mas eu digo para vocês que é pior do que isso. Porque quando ele olha para uma mulher com uma intenção impura, ele já adulterou. A situação é ainda mais desesperadora. Porque ali em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, nós temos ali o que o Senhor Jesus está dizendo: é o seguinte: olha, os cidadãos do reino, cidadãos celestiais, o padrão é esse. O padrão é esse. O problema de vocês é o coração. Não são os atos que vocês... Porque os atos que vocês praticam, eles apenas mostram o que há dentro de vocês. Dentro de vocês, como o Senhor Jesus vai dizer lá, né, para os religiosos, né, naquela sua dura repreensão a eles, dos ais, né? Ai de vocês, fariseus hipócritas. O Senhor vai falar coisas dentro de vocês que externamente tem uma aparência bonita, está cheio de rapina e de morte. É como um túmulo, né? Como um túmulo muito bonito por fora, todo trabalhado, é uma lápide, uma coisa maravilhosa, linda ali, se é que isso exala beleza, né? Mas alguma coisa bem trabalhada por um artista, mas lá dentro só tem morte. Não tem nada que aproveite. Ai de vós, ai de vós. Então, quando nós entendemos essa realidade, né? Mas quando nós lemos aí Romanos capítulo 16, a gente fala: o que aconteceu? Porque lá em Romanos, bem no início, vai dizer assim: todos se tornaram inúteis. Todos se tornaram inúteis. Todos se tornaram inúteis. No capítulo 16 fala assim: olha que tanto de gente útil. Olha que tanto de gente trabalhando, servindo ao Senhor, e o Espírito Santo dá testemunho dessas pessoas que estão servindo, trabalhando pelo Senhor. O próprio emissário da carta, o próprio apóstolo Paulo, é testemunho. Ele mesmo testemunha a respeito disso. Ele fala: olha, eu, não aqui, mas nas suas cartas ele vai dizer: olha, o que eu fazia era tentar fazer com que as pessoas negassem o Senhor, eu os arrastava para suas casas, eu consentia nas suas mortes, como foi com Estevão. Mas agora ele próprio vai dar testemunho, estava preso pelo testemunho de Deus, pelo testemunho de Cristo, e está servindo ao Senhor ativamente até o último dia da sua vida. Foi assim. O que aconteceu, irmãos? Aconteceu que a luz dos céus brilhou. O evangelho, ele foi pregado e Deus desvendou os nossos olhos e nos deu graça e nos deu condições de enxergar o Salvador e a sua gloriosa salvação. Só que aí eu gostaria de, nesse caminho,
dizer para os irmãos que existe alguma coisa que precisa acontecer. Né? Alguma coisa precisa acontecer para que nós cheguemos ao ponto de nos tornarmos pessoas úteis nas mãos de Deus. Quando nós nascemos de novo, e tivemos aqui na semana passada o testemunho de algumas pessoas, né, que recentemente nasceram de novo, deram testemunho de Deus e passaram pelo batismo, dando esse testemunho de que agora não pertencem mais a uma raça caída, mas pertencem a uma raça, ao novo, ao último Adão, não mais àquele primeiro que se rebelou contra Deus. Né? Quando nós nascemos de novo, podemos ser úteis dentro da medida que temos, mas precisamos nos tornar cada vez mais úteis, produtivos na obra de Deus. Depois que Paulo, então, ele discursa, né? O Espírito Santo vai falando conosco ali as coisas que aconteceram e vai nos explicando, nos mostrando o Evangelho. Nós chegamos ao capítulo 12 de Romanos, que também já temos batido na tecla por muitas vezes, muitas vezes. Talvez nesse estudo de Romanos tenhamos até decorado, né, algumas passagens aqui de Romanos que temos falado tanto nelas, mas não podemos perder de vista. Eu tenho, para mim mesmo, eu tenho tentado ter esse cuidado com os irmãos, quando vou falar, de lembrar essas passagens aqui em Romanos capítulo 12. Porque Romanos capítulo 12, depois que Paulo, então, ele vai mostrar para nós esse trabalho, esse serviço do Espírito Santo no Evangelho, ele vai falar para nós o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse transformar-vos, essa palavra transformar-vos, ela é metamorfose, ela é uma mudança, né? Ela é essa palavra metamorfo no grego, que quer dizer transformação. Mas é uma transformação, uma mudança, não é apenas uma transformação externa, é algo que realmente vai fazer com que você seja diferente. E a palavra de Deus diz para nós que nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. E aí, nós poderemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente lê esses versículos, e a gente continua lendo o capítulo 12, e daí para frente, mas no capítulo 12, Paulo já vai começar a mostrar para nós o que uma pessoa transformada ela vai fazer. E daí para frente em Romanos. O que uma pessoa que experimentou a metamorfose, uma transformação, como será a vida dessa pessoa? E esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. Quando nós somos transformados ou estamos sendo transformados, as pessoas conseguem perceber as mudanças que acontecem nas nossas vidas. E essa transformação, ela não é igual para todo mundo no mesmo momento, na mesma força, na mesma intensidade de tempo. Alguns em um momento experimentam, né, de uma maneira, outros experimentam de outra forma, mas todos precisamos experimentar a transformação. Todos nós. Todos nós precisamos ser transformados. E é interessante, irmãos, porque a nossa mente, a transformação é pela renovação da nossa mente. É o que eu penso, agora eu não penso mais, eu penso diferente. É o que era importante para mim, agora não é importante mais. O que é importante para mim é outra coisa. O que fazia grande diferença na minha vida e me chocava, o que fazia grande diferença na minha vida e me alegrava, agora já não faz mais, já não tem mais esse poder sobre a minha vida. Porque os meus pensamentos são mais elevados. Os meus pensamentos são outros. E eu acho que aqui é que entra essa transformação
de uma mente que vai ganhando uma mente de Cristo. A mente de Cristo. Irmãos, os relatos nos evangelhos de como o Senhor Jesus ele viveu nessa terra, eles nos mostram claramente quais são os desejos, o que é importante, o que não é importante para Deus. E nós deveríamos prestar atenção. Porque depois os discípulos do Senhor, os apóstolos, que nos dão as doutrinas, para que nós sejamos transformados, para que nós vivamos, eles também vão mostrar para nós, de forma clara, o que é importante e o que não é importante. E nós precisamos refletir sobre essas coisas. Porque se não fizermos isso, nós continuamos vivendo como as demais pessoas desse mundo. Nós continuamos vivendo como as pessoas desse mundo. O que elas fazem, nós fazemos. O que é importante para elas, nós achamos que é importante também. O que não é importante para elas, nós também julgamos sem importância. E as coisas celestiais, as coisas que deveriam ser o grande motivador para nós vivermos dia após dia, elas perdem o sentido e o poder sobre as nossas vidas. Nós vamos ficar deprimidos, como as pessoas desse mundo ficam deprimidos no domingo à noite, sabendo que temos uma semana difícil pela frente. Vai ser exatamente como as pessoas desse mundo. Ao invés de nós falarmos, teremos pela nossa frente uma semana, se o Senhor nos permitir que nós vivamos, de experiências com Deus. Será uma semana em que eu vou aprender mais do Senhor, com certeza, porque o Senhor não vai se cansar e não vai parar de nos dar experiências para que o conheçamos melhor. Nós começamos a achar, a nos desesperar quando o Senhor leva um ente querido que conhece o Senhor, que é uma pessoa que conhecia o Senhor. Nós agora começamos a ficar como as pessoas desse mundo, achando que, e agora? Acabou tudo, não tem esperança. Quando, na verdade, sim, o sofrimento existe, a tristeza existe, mas nós sabemos que aqueles que dormem, aqueles que partiram, estão dormindo em Cristo e em algum momento serão acordados. Nada acabou, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas os irmãos e as irmãs percebem que é preciso fé. É necessário crermos. É necessário que a gente conheça a Deus como Ele é. É necessário que a gente conheça a palavra de Deus, porque senão nós somos enredados por todo vento de doutrina e somos carregados para um lugar e para o outro. Se eu passo uma semana inteira e eu não tenho nenhum tipo de experiência na minha alma, se eu passo uma semana inteira e eu não experimento alguma coisa na minha alma, uma emoção, eu acho que aquela semana foi uma semana vazia, porque eu estou colocando todas as minhas fichas, estou apostando que o que de Deus vem para mim é apenas aquilo que eu consigo sentir e perceber com os meus sentidos humanos. Eu me torno uma pessoa sensual, não no sentido de sexual apenas, irmãos, mas sensual no sentido de que eu preciso experimentar coisas nesse corpo, porque senão Deus está longe de mim. Quando, na verdade, irmãos, nós precisamos começar a crer de verdade que nós somos dele, estamos com ele e ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por toda a eternidade nós somos dele e ele será nosso. Se talvez, se pudéssemos ver dessa maneira, se fosse assim, talvez a gente olhasse e conseguisse perceber o reino de Deus nessa terra, e nós conseguíssemos perceber, se tivesse aí alguma coisa que demarcasse, e a gente conseguisse ver aqueles que pertencem ao Senhor, nós veríamos que são pessoas que estão envoltas, elas estão guardadas, elas estão dentro do amor, da graça e da misericórdia e da justiça de Deus. Não estamos sozinhos. Não estamos perdidos, não estamos desamparados. Nós temos um rei, nós temos um Senhor. Agora precisamos testemunhar disso.
E é urgente, nós precisamos testemunhar disso hoje. As pessoas que nos tocam por estarem próximo a nós, as pessoas que nos veem, elas precisam sentir o bom perfume de Cristo. Os irmãos e as irmãs precisam sentir o bom perfume de Cristo. Quando nós vamos conversar sobre qualquer coisa, as pessoas deviam sentir o perfume de Cristo em nós. Até quando falamos de futebol, de qualquer assunto que nós tocarmos. Porque às vezes você vai conversar com uma pessoa sobre um determinado assunto, futebol, por exemplo, eu acho que talvez seja o mais. E você começa a perceber que aquele assunto é um assunto que ganhou o coração daquela pessoa. Se você falar, né, alguma coisa do time dessa pessoa, você começa a ter problema. Você começa a ter dificuldade, porque aquela pessoa ela fica inflamada. Nós deveríamos ser pessoas que, ao falarmos sobre qualquer assunto, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque essas pessoas em Romanos capítulo 16, elas estão exalando o bom perfume de Cristo. Elas estão mostrando com a sua vida, até com o risco de perderem a sua vida, como Paulo vai falar de Priscila e de Áquila, logo lá no início, eles expuseram as suas vidas, eles colocaram a sua cabeça a prêmio por servirem ao Senhor e por servirem a Paulo. Essas pessoas estão exalando o bom perfume de Cristo. É como o próprio Paulo fala a respeito de si mesmo. Ele fala, olha, eu trabalhei muito mais do que os outros, mas na verdade não sou eu, ou não fui eu. Foi a graça de Cristo em mim. Foi a graça de Deus em mim. No final das contas, quando nós chegarmos diante de Deus, e se nós tivermos as nossas mãos cheias de todo o serviço, nós chegarmos diante do nosso Senhor Jesus, o que nos restará é dizer, Senhor, é teu. É teu. Não tinha nada meu. Absolutamente nada meu. Tudo foi o Senhor que fez. Por isso que em Efésios é dito para nós que nós devemos andar nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não tem nada para a gente fazer, a não ser andar nas pisadas do Senhor. A não ser seguirmos o nosso Senhor Jesus. Andarmos próximo dele. E é o que parece que acontece aqui em Romanos capítulo 16. Essas pessoas, elas foram transformadas, elas foram regeneradas, elas agora servem a Deus. Provavelmente, e eu posso dizer quase com 100%, né, certeza, são pessoas que ainda apresentam falhas no seu caráter, são pessoas que ainda têm alguma dificuldade, né? Podem errar um pouquinho, mas, irmãos, estão sendo trabalhadas pelo Senhor para servi-lo. E um dia, irmãos, todos nós, irmãos e irmãs, todos nós, estaremos diante do nosso Senhor no tribunal de Cristo. E aí também haverá esta gloriosa manifestação da graça de Deus através das nossas vidas. E não haverá glória nenhuma para nós, porque a glória será toda do nosso Senhor Jesus. E nós experimentaremos a sua glória, não a nossa glória. O fato é que hoje, nesse dia, o Senhor deseja se expressar através de nós, irmãos, como se expressou através dessas pessoas aqui em Romanos capítulo 16. E em vários outros relatos. O perigo para nós, de nós servirmos ao Senhor na força que nós temos na nossa carne, ele também é muito grande. Eu gostaria também de gastar um tempinho falando isso com os irmãos. Quando os irmãos leem, eu li esses últimos dias, eu tenho considerado bastante as epístolas gerais, mas até mesmo as epístolas de Paulo, né, as epístolas pastorais,
né? Essas narrativas da palavra de Deus, né? Quando vai falando ali a respeito de pessoas que também fizeram coisas, algumas em nome do Senhor, outras em seu próprio nome, que foram muito difíceis para o povo de Deus. E a palavra de Deus, ela não vai poupar essas pessoas em momento nenhum, irmãos. Né? Paulo, por exemplo, aí falando para Timóteo, né? Ali nas suas cartas finais, vai falar, olha, tenha cuidado com essas pessoas. Elas me causaram muitos males. Né? Alexandre o Latueiro me causou muitos males. O Senhor dê a ele o pagamento. Né? Demas me desamparou, depois vai falar, amando o presente século. E quando nós chegamos nas cartas de Pedro, de João, de Judas, aí realmente nós precisamos temer. Porque, como disse para os irmãos, todos nós saímos do mesmo lugar. Todos nós saímos do mesmo lugar. Todos nós estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós fomos contaminados pelo pecado a ponto de nos transformarmos em algo tenebroso, horrível. O homem sem Deus não tem absolutamente nada nele que possa aproveitar. E todos nós saímos dessa mesma condição. E todos nós precisamos ser transformados. Essa metamorfose precisa acontecer nas nossas vidas. Porque se não formos transformados, se não somos regenerados, como é o caso de alguns, eu creio, o que vai acontecer é que nós vamos trazer muito problema para o povo de Deus. Muito problema. Eu tento agir no meio dos irmãos por situações, para tentar ajudar os irmãos em algumas situações, baseado nas minhas experiências e na minha força natural ou naturais, né, as minhas experiências e na minha força naturais, eu vou trazer problema para os irmãos. Porque eu posso dar direção para os irmãos no meu ponto de vista. E pode ser que o ponto de vista de Deus seja bem diferente do meu. Eu vou tratar as pessoas conforme a amizade ou conforme as coisas que eu tenho e que eu consigo perceber. E isso é desastroso. Mas tem um outro ponto que eu também acho que é desastroso, é terrível. E que Judas, por exemplo, ele vai falar sobre isso. De eu estar no meio do povo de Deus por ganância. E não é apenas ganância financeira. Né? Talvez seja essa palavra ganância, ela vai nos levar para questões financeiras. Mas deixe-me usá-la aqui para dizer que nós podemos ter muitos tipos de ganância. Muitos tipos de desejos. Eu posso estar no meio dos irmãos por causa de sucesso. Porque eu descubro que entre os irmãos, de certa forma, as minhas necessidades são supridas. E às vezes eu tenho algum tipo de brilho humano, né? Em que eu consigo arrebanhar pessoas para estarem comigo. É o que acontece quando Judas vai falar, e João ele fala isso. Ele fala, olha, tem pessoas que saíram do nosso meio, mas elas não eram dos nossos, mas estavam no nosso meio. O apóstolo João, ele fala isso. Fala, olha, esqueci o nome da pessoa que agora, mas é João capítulo, carta de João, é a terceira carta de João, se não me engano. Vamos lembrar que ele fala assim, Diótrefes. Ele fala, eu tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Ele fala, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los
e os lança fora da igreja. Depois, a gente não tem tempo, eu acho que vale a pena os irmãos depois lerem Judas. Judas, ele começa falando, ele vai falar, olha, eu me senti compelido a escrever para vocês, né, para falar a respeito dessa fé que uma vez foi dada aos santos. Aí depois ele começa a falar, mas tem pessoas que se introduziram no nosso meio, e aí os irmãos leiam com muito cuidado, leiam o que ele vai falar a respeito dessas pessoas. São pessoas que estão no meio do povo de Deus, com desejos, com vontades, né, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer para nós, inspirado pelo Espírito Santo, né, e outros também vão dizer a respeito disso. São pessoas que elas não servem a Deus, elas servem ao seu próprio ventre. Eu estou dando um outro lado da moeda, irmãos. Porque o que eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs é que o serviço a Deus, como vemos aqui em Romanos capítulo 11, capítulo 16, ele é um serviço possível apenas pela consagração a Deus, pela transformação. Porque ao nos consagrarmos a Deus, nós somos transformados de glória em glória. Quando contemplamos a Deus, quando nós estamos olhando para Deus, quando nós estamos juntos, né, nós somos transformados. Agora, se nós obedecemos, né, ao que o nosso corpo deseja, ao que nós queremos, ao sucesso, ao dinheiro, a levarmos vantagens, aí, irmãos, nós realmente entramos numa situação complicada e levamos o povo de Deus a estar numa situação complicada. E o Senhor vai tratar conosco. Porque o Senhor está edificando a sua igreja. O Senhor está edificando a sua igreja. Mas é possível que no tempo presente alguns estragos sejam feitos. E o Senhor, ele até nos diz isso, né? Quando Paulo ele diz, olha, é necessário que algumas coisas aconteçam, né? É necessário que algumas coisas aconteçam para que os eleitos, para que aqueles que são do Senhor, eles fiquem em evidência. Mas que não sejamos nós, irmãos. Que não sejamos nós. Porque aquele que faz tropeçar os pequeninos, melhor lhe fora que amarrasse no pescoço uma pedra e se jogasse no mar. Sou eu que estou falando isso, está escrito. Está escrito. Nós deveríamos ter muito cuidado. Nós deveríamos nos consagrar antes de querermos servir. Isso já tem estado no meu coração há muito tempo, irmãos. Porque, às vezes, nós somos pessoas tão... eu talvez estou falando por mim mesmo em primeiro lugar, irmãos, que eu penso assim, não, eu preciso servir a Deus. Eu sou de Cristo. E isso é ótimo, esse pensamento é ótimo, irmãos. É isso mesmo. E quando nós falamos, eu preciso servir ao Senhor, compungidos pela obra do Senhor em nós, sabendo que somos dele, que pertencemos a ele, que não temos outra vida, né? Como o que nós estamos vivendo hoje, depois nós estaremos com o Senhor, aí é outra realidade, né? Uma continuação gloriosa do que ele está fazendo hoje, né? Uma perfeição daquilo que ele faz hoje, mas igual eu estou vivendo agora, nas oportunidades que tenho, eu deveria servir ao Senhor. Quando eu falo isso para o Senhor fala para mim, ok, se você quer me servir, você precisa se consagrar. Você precisa ser transformado. Do jeito que você está e como você veio, né? Não dá para você ainda me servir de maneira plena. Eu não estou dizendo que nós devemos parar tudo, né? Falar, não, eu só vou servir a Deus o dia que eu estiver perfeito. Você vai perder tempo, porque você mesmo, estando na luz, você vai ver que você jamais será perfeito.
Mas nós devemos ter o cuidado de todas as vezes que nós nos oferecemos para o serviço, nós nos oferecemos primeiro a Deus. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Primeiro, eu preciso ver quão inadequado eu sou. Primeiro, eu preciso ver quão inadequados nós somos. Talvez seja aquela visão de Isaías. Eu vi o Senhor assentado num trono. E quando eu vi, eu entrei em desespero. Ai de mim, que eu vi o Senhor. Eu que sou uma pessoa de lábios impuros e que vivo no meio de pessoas de impuros lábios. Eu vou morrer. Mas aí, o Senhor fala, ok, é isso mesmo. Você me viu? É exatamente esse o estado em que você deve estar. Quando você me vê, você vai falar, assim, não tem jeito não. Né? Olha, como é que eu vou estar diante do Senhor? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos. Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque ali, como aconteceu com João, em Apocalipse, né, o Senhor vai falar, não tema. Né? Dá aqui a sua mão, eu te levanto. Tá tudo certo, é isso mesmo. Quando você vir o Senhor Jesus na sua glória, o que te resta é o desespero. Mas quando o Senhor Jesus fala com você, o que te resta é a esperança e a certeza. Você fica certo de que, pela obra dele, você se torna capaz. Pela obra dele, você está purificado. Pela obra dele, você está assentado nos lugares celestiais com ele. Está tudo pronto, irmãos. Está tudo certo. Nós precisamos correr, então, de uma vida não regenerada. Nós precisamos perguntar para o Senhor, Senhor, o que aconteceu comigo? Senhor, eu quero testemunhar de Ti. Eu preciso que o Senhor faça isso através de mim. Nossos olhos foram abertos para que nós agora sejamos totalmente dependentes do Senhor. Não vai dar tempo hoje, mas eu gostaria aqui, né, quando continuar nessa linha de pensamento, de dar alguns exemplos para os irmãos que eu vejo na palavra de Deus, de serviços em que uma pessoa, ou de vidas, né, de serviços, de vidas de uma pessoa regenerada e uma pessoa que ela não foi regenerada ou que ela estacionou num ponto em que ela não deveria estacionar. Porque a vida cristã, ela é uma constante transformação. Até que cheguemos, então nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando juntos, irmãos. Eu acho que o mais preocupante é que foi plantada uma semente de mentira no meio do povo de Deus, que ela tem dado muito fruto. É quando dizem para nós que você só precisa de Deus, você não precisa dos irmãos. A expressão desigrejados, ela é maligna. Pensar que eu posso viver sem os meus irmãos, sem as minhas irmãs, é um pensamento que não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Eu posso enlouquecer um dia, porque eu acho que é uma loucura. Eu posso enlouquecer um dia e falar, eu não quero mais estar no meio desse povo. A verdade vai continuar sendo a verdade.
Quem está errado ou quem estará errado sou eu. Eu posso falar o que quiser para os irmãos e justificar da maneira que eu quiser. Eu estou errado. Porque fomos chamados para andarmos juntos, porque fomos colocados em um corpo. E essa realidade espiritual, ela é imutável. Não dá para dissolver. Não dá para ficar sozinho. Por mais difícil que pareça ser, por mais difícil que realmente seja, porque não é fácil. A melhor coisa do mundo é você ter liberdade de fazer o que você quiser, entre aspas. Mas eu vou dizer para vocês, é a pior coisa do mundo. Se eu tivesse a liberdade de fazer o que eu quero fazer, eu já estaria destruído. Talvez até morto. Se o Senhor Jesus não tivesse, lá há muitos anos atrás, aberto os meus olhos para ver a salvação pelo Espírito Santo, muito provavelmente hoje eu estaria completamente destruído. Completamente destruído. E se o Senhor não abrir os meus olhos para eu ver que eu dependo dos irmãos e das irmãs e que é a eles que eu devo servir, também será destruição para a minha vida. Também será destruição para a minha vida. Essas coisas, elas andam juntas. O Senhor não me salvou para eu andar solitário. O Senhor não me salvou para eu continuar individualista. O Senhor não me salvou para eu fazer o que eu quiser da minha vida. O Senhor me salvou para eu ser servo dele. Para eu fazer parte da sua noiva. Para eu ser membro do seu corpo. É para isso que o Senhor nos salvou. O testemunho dessas pessoas em Romanos, capítulo 16, é muito bonito, irmãos. E o testemunho da palavra de Deus, falando a respeito da transformação que Ele opera em nós, é maravilhoso. É maravilhoso. Tem esperança para todos nós, irmão. Nós não sabemos, né? Com a palavra de Deus, eu já estou terminando por hoje, mas eu gostaria só de terminar com isso. Nós não sabemos, né? Ainda não sabemos, talvez, não sei se vamos saber um dia, quando estivermos lá conversando com esses irmãos, né? Não sei como é que vai ser. Mas eu sei que, eu imagino que o contexto dessas pessoas não tenha sido melhor do que os nossos. O contexto em que eles viviam, subjugados pelo Império Romano, muita depravação, muita imoralidade, muitos pecados, muita liberdade para que a minha carne exalasse o seu mau cheiro, né, para que as pessoas pudessem fazer o que bem desejavam, imoralidades sexuais, todo tipo de, né, que não eram condenadas pelo Império Romano, né, os gentios participavam dessas coisas. Os irmãos não pensam que muitas dessas pessoas aqui saíram desses contextos, para não dizer todos eles. Então, irmãos, para nós que experimentamos o mesmo poder, é possível. É possível alguém relatar a nosso respeito um dia. Fulano de tal serviu. Ele expôs a sua cabeça. Ele expôs a sua vida à morte por causa do Evangelho. Olha como essas pessoas amam ao Senhor Jesus. Olha como elas o servem. E elas não estão nem um pouco preocupadas se vão ser queridas pelas pessoas desse mundo. Aquele que amar mais pai, mãe, filho, esposo, esposa, do que a mim, não é digno de mim. Essas palavras do Senhor Jesus, elas parecem muito duras e, na verdade, são para a nossa carne. Mas o que o Senhor Jesus está falando para nós é: se você me ama, aí você ama essas pessoas de verdade. Se eu sou o primeiro amor da sua vida, você vai amar essas pessoas de uma maneira correta.
falado recentemente aqui entre nós. Esse versículo é importante. A demonstração de amor que nós damos uns pelos outros é quando nós guardamos os mandamentos. É quando nós servimos a Cristo. É quando nós somos firmes na sua palavra. E nós dizemos para o nosso irmão, irmão, eu te amo tanto que eu vou dizer para você, o que você está fazendo é errado. O caminho que você está seguindo não é um caminho que vai te levar para um bom lugar. Você vai dar em muitos problemas. Esse é o amor verdadeiro, irmãos. Por isso que nós precisamos amar o Senhor muito mais do que nós amamos as outras pessoas. Porque Ele vai nos dar a capacidade e o amor verdadeiro para que nós amemos as pessoas de uma maneira real e verdadeira. Nenhum de nós será útil nas mãos de Deus se nós não formos transformados por Deus. Então, se o Senhor permitir, outra oportunidade, eu gostaria de continuar dando alguns exemplos de pessoas que serviram ao Senhor, porque foram transformadas pelo Senhor, e o Senhor pôde usar a vida dessas pessoas, e de pessoas que tentaram servir ao Senhor na sua própria força, com os seus próprios pensamentos, os seus próprios desejos, e que se tornaram inimigos de Deus por causa disso. Que o Senhor nos conceda graça, irmãos, para que nós possamos meditar nessas coisas e tentar compreendê-las espiritualmente, para que as nossas vidas sejam transformadas, para que sejamos úteis para toda boa obra nas mãos do nosso Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo tempo que o Senhor nos deu essa manhã, todos os momentos, Senhor, pela lembrança, Senhor, que tivemos, Senhor, da salvação que o Senhor nos deu no Teu Filho, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, Senhor. Senhor, e na Tua palavra, Senhor, que podemos ler agora, Senhor, nós rogamos a Ti que o Teu Espírito Santo venha cravar, Senhor, nos nossos corações, Senhor, tudo aquilo que precisa, Senhor. Senhor, ser lembrado constantemente, Senhor, para que sejamos transformados, Senhor. Nós que cremos em Ti, Senhor, nós desejamos servir a Ti, Senhor. Mas nós queremos servir a Ti, Senhor, na força que o Senhor dá, no poder que o Senhor supre, Senhor, e na graça, Senhor, que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, Senhor, com o coração íntegro, Senhor, por amor a Ti, Senhor. Senhor, lembra-nos, Senhor, de onde caímos, Senhor, para que possamos retornar, Senhor, e, Senhor, voltarmos, Senhor, Senhor, ao primeiro amor, Senhor, ao nosso melhor amor por Ti, Senhor. Conquista-nos, Senhor. É a oração que fazemos a Ti nessa manhã, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.